E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui no meu sofá hoje porque eu vou gravar um vídeo mais pessoal. E toda vez que é um vídeo mais pessoal, eu gosto de gravar aqui no sofá pra vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre o João Lucas, que é o meu filho, né? Eu ainda acho estranho falar meu filho. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu descobri que eu tava grávida, um pouquinho da minha gestação e também o que vocês querem saber aí mais, assim, coisas assim, né? E eu queria muito ter começado a gravar esses vídeos, fazer diário de gestação, e porque eu assisti muito isso quando eu tava grávida e eu gostava muito de assistir, então por isso eu faço o que eu gosto de assistir, né? Então vou falar um pouquinho da vida dele, como eu descobri, como foi minha gestação. Espero que vocês gostem desse conteúdo do vídeo. Já vou pedir aqui no começo para vocês curtirem se você gostar desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem saber, que eu falo detalhadamente. Se vocês querem saber mais sobre a amamentação, como que foi meu pós-parto, e aí sim vai, tá bom? Compartilha se você gostou desse assunto e quer falar para as suas amigas, ou se você tá gestante, né? Saber mais ou menos como que foi a minha gestação e se inscrever no canal, porque aqui a gente fala sobre isso, fala sobre maquiagem, fala sobre um monte de coisa aqui, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos pro vídeo. Eu não vou falar muito por data, porque eu não lembro muito de data. Eu lembro, assim, de momentos, então eu vou falar de momentos. Não vou falar assim, por exemplo, exatamente em julho, não sei o que lá. É porque eu não sei exatamente. Eu sei o que eu vivi, mas não lembro muito bem datas. Inclusive, já vou falando que uma coisa de gestante e mãe é que você perde totalmente a memória. Então, se você não anotar as coisas que vocês querem fazer, ou coisas do tipo, você esquece, entendeu? Então é bom anotar tudo. Então vamos começar. Se eu não me engano, em 2018, né? Porque 2019 ele nasceu e estamos em 2020. Então, assim, em 2018 eu tava já preparando tudo pro casamento. Já fazia 8 anos que eu e João Paulo namorávamos, então a gente já tinha comprado o apartamento e a gente já tinha pagado a metade do casamento. A gente foi lá assinar, pagou metade do casamento e já tinha marcado data e tudo do casamento. E mais ou menos assim, umas 2 semanas depois eu comecei a ficar meio enjoada, mas enjoada, tipo, sabe quando você come uma coisa que não lhe cai tão bem? Então, aí eu fiquei mais ou menos assim, fiquei com muita azia, na verdade. E aí a minha menstruação tinha atrasado, só que sempre a minha menstruação atrasa. Eu nunca fui reguladíssima assim, só quando eu tomava remédio muito certinho. Então eu sempre tinha minha menstruação desregular, então eu não levei conta pela menstruação. E aí eu comecei a sentir muita azia, muita azia. Aí eu fiz um teste de farmácia, porque eu vou falar assim, se eu tiver grávida, né, não vou tomar umas bebidinhas assim. E aí fiz o teste e deu negativo. Fiquei aliviada, porque não queria naquele momento, né? Porque eu ia casar, então depois do casamento podia vir. Aí não deu, fiquei aliviada, continuei bebendo. De final de semana que a gente saía, né? Aí, umas 2 semanas depois, eu tava sentindo muita azia, meu peito tava doendo demais. Aí, pior coisa que você faz é procurar na internet. Porque eu tava sentindo todas essas coisas, aí eu ficava procurando na internet. Sintomas de gravidez. Peito doendo, ok. Azia, má digestão, ânsia de vômito, ok. Ai, gente, menstruação atrasada, ok. Aí eu falei, gente, tô grávida. Mas como o outro exame deu negativo, me prendi naquele exame. Depois de um tempo, eu entrei de férias do meu serviço e eu marquei as férias e marquei já pra mim fazer aqueles exames de rotina, sabe? Aí eu ainda falei com a minha mãe, que minha mãe foi junto comigo, falei assim,
eu acho que eu estou grávida, não tenho certeza. E ela falou assim, ah, já que você tá aqui no postinho, então por que você não pede pra fazer o exame? Eu achei que ele já ia fazer exame de sangue pra saber se tava ou não, mas não, eles fizeram aquele exame do xixi. Aí, fiz, entrei lá, entrei lá, e aí eu falei assim, aí eu vi um ponto surgindo e um muito clarinho. Das últimas vezes, de outras vezes também que a gente levou um susto, tinha feito aquilo e não era. Então aí eu me aliviei um pouco. Aí o enfermeiro falou assim, parabéns, mamãe, você está grávida. Aí eu, o quê? Mas, aí eu quase falei assim, mas não deu os 2 pontinhos. Mas ele disse que eu tô grávida, eu tô grávida. E aí foi rápido, porque já me encaminharam, pra fazer a caderneta da gestante, já me encadenado pra uma outra médica lá, né? Porque eu não tava acompanhando, eu passei com a... Como que é o nome? Com um clínico geral, né? E aí, eu já foi muito assim. E aí eu fiquei em choque. Eu acho que eu fiquei um mês em choque. Porque quando você não tá esperando uma coisa, eu acho que até quando você tá esperando, é uma coisa que vai mudar totalmente sua vida. Então aí o que ficava passando pela minha cabeça era assim, gente, vai ter uma pessoa dependendo de mim pro resto da vida. Você tem noção disso? Assim, eu não tenho nem situação financeira assim estabilizada pra me sustentar. Imagina pra eu sustentar uma pessoa. Gente, olha, passava 1000 pensamentos na minha cabeça e eu ficava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai ter uma pessoa dependendo de mim pro resto da vida. Aí eu fiquei em choque, inclusive eu vi uma ex-patroa minha, que ela falou assim, oi Renata, no meio da rua, depois que eu descobri assim, logo que descobri que eu tava grávida, eu encontrei ela, aí ela, oi Renata, tudo bem? Aí eu olhei pra ela e comecei a chorar. Os primeiros meses, quando eu contava pro pessoal que eu tava grávida, eu contava e chorava, Porque, assim, foi muito assustador, é muito, assim, acho que, igual eu falei, até quando você já tá preparado pra situação, é um baque muito grande, né? Aí, tudo bem, não fiz nada, assim, especial, tipo, eu saí da consulta que o cara falou assim, do consultório que o cara falou assim, você tá grávida? Eu mandei pro meu namorado, tô grávida. Ele, mentira, eu, verdade. Aí eu fiquei na frente de casa chorando. Ai, gente, foi tenso. Aí eu falei pra minha família, falei pra minha avó não falar pra ninguém. Minha avó foi lá e ligou pros meus tios e falou pra eles, né? E aí eu fui falar, aí a gente foi falar com os pais do meu noivo também, porque a gente ia ter que dar uma cancelada na festa, uma adiada na festa, né? E de começo, assim, de descobrir como é que foi isso, praticamente. Demorou mais ou menos um mês pra mim cair na realidade. E depois que eu caí na realidade, assim, é porque eu não tive muito enjoo. Acho que eu vomitei uma vez só, porque eu tentei forçar a comida e aí eu vomitei. Mas de resto, eu nem parecia que eu tava grávida. Só o sono, que eu tive um pouquinho de sono a mais do que o normal. Mas de resto, nem parecia que eu tava grávida. Eu trabalhei normalmente. E aí eu só caiu a ficha quando a barriga começou a crescer, quando eu precisei começar a comprar coisas, assim, que a ficha ia caindo aos poucos, né? E na gestação não teve nada que me marcou assim, eu não fiquei de vontade. A única coisa, antes de eu saber que eu tava grávida, gente do céu, aqui no meu bairro tem uma marmita de churrasco. Eu já comi muitas vezes ela, mas gente, eu tava com mas tanta vontade de comer ela, que eu coleciono aquelas moedinhas das Olimpíadas. Você jura que eu peguei uma das minhas moedas de colecionador, porque assim, tinha 10 reais, era tipo 11 reais e eu não tinha de onde tirar esse R$1. Então eu peguei das minhas moedas de colecionador pra comprar a marmita de tanta vontade. Eu comia assim, olha, era muito deliciosa aquela marmita. Eu acho que só isso que eu tive mesmo de vontade, né, de comer.
na gestação, nada que eu lembre, assim, muito forte. Também que na gestação, no último mês, eu fiquei muito cansada, eu só ficava deitada. E minha mãe queria que eu tivesse normal, eu tive cesárea. Ela queria que eu tivesse normal, então ela queria que eu andasse, minha mãe não, minha avó, né? Queria que eu andasse pra cima e pra baixo pra começar a dilatar. E eu falei, eu não. Sabe o que eu fiz? Que eu indico todo mundo a fazer, que foi a melhor coisa que eu fiz. No último mês, assim, que eu não tava aguentando mais, eu falei assim, vou ficar deitada. Isso eu oriento pra vocês. Fica deitada, dorme, assim, o quanto você pode. Lógico que a gente não acumula sono, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter dormido o quanto que eu quisesse. Tipo, no meio da tarde eu tava com sono, eu dormia. À noite eu dormia. E eu ficava deitada o dia inteiro, sem fazer nada, assistindo Netflix, assisti todos os filmes da Netflix. Porque depois que você tiver o neném, aí você vai me entender. Porque, assim, o quanto isso faz falta, porque nada mais no horário que você quer. Tudo você tem que se adaptar ao horário da criança. Se você quiser dormir um horário e ele não quiser dormir, você vai ter que ficar acordado até ele dormir, porque você não pode dormir e deixar a criança, né, ali. Então, curta o que você tem que fazer. Saia pra jantar enquanto você pode, porque nos primeiros meses vai ser muito difícil você sair pra jantar. E é isso. Isso foi a minha gestação. Eu sentia no último mês também que ele tava aprendendo o meu pulmão, então eu ficava com falta de ar muito rápido. E eu sentia como ele tava encaixado, eu sentia ele forçar muito os ossos assim de baixo. E parecia que quando andava, parecia que ele ia cair, né? E aí então ele ficava com a cabeça apoiando lá embaixo e os pés no meu pulmão. Não sei se só eu senti isso, mas eu acho que a maioria sente, né? Tanto que na hora que ele saiu eu senti até um alívio, assim, de muito bom. E eu marquei a minha cesárea e ele nasceu dia 1º de abril de 2019, às 5 e pouquinho mais ou menos. E até lá eu tava assim, tipo, eu lembro nitidamente um dia antes. Eu ganhei ele numa segunda, então domingo a gente já dormiu no apartamento, porque praticamente a gente veio morar quando ele nasceu, aqui no apartamento, né? Ficou pronto assim, bem em cima. E aí, eu lembro nitidamente da gente dormir no domingo à noite, aí eu acordei de manhã, tomei banho, bem relaxadamente, tomei meu café da manhã, porque eu ia me internar, se eu não me engano, meio-dia, 11 horas assim da manhã. E aí eu tomei o café da manhã muito reforçado, porque eu sentia muita fome no final da gestação. Muita fome. Então, o que eu mais fiquei com medo, eu falei assim, gente, eu vou ter que ficar 6 horas sem comer. Como que eu vou aguentar isso? Aí eu fui, fiz um baita café da manhã pra mim comer, comi. E aí, depois disso, eu comecei a me arrumar, já tinha... A mala do bebê tava pronta, a minha mala já tava pronta também pra ir. E eu lembro que eu assistia tudo. Olha, nossa, eu ficava assistindo tudo. Quando eu descobria, aí eu ficava assistindo a Tassiele, eu ficava assistindo as outras pessoas como descobriram. Eu assistia tudo, assistia os diários de maternidade, assistia os relatos de parto. Por isso que eu tô fazendo aqui o meu, porque eu assistia muito. E eu achava tão legal, nossa, me arrependo profundamente de não ter feito isso na gestação. Por que eu não comecei a gravar isso aqui antes? Então, aí... E aí eu fiz aí eu arrumei tudo e a gente foi pra maternidade. Fui pra maternidade, cheguei lá, comecei a me internar. E eu já tinha, como eu vi muito vídeo, eu que sabia que tinha que separar as roupinhas, então eu peguei a primeira roupinha dele e subi, aí já começou a internar, ela fez os exames e foi isso. Aí eu lembro que eu fiquei aguardando na sala de espera antes de ir, até tipo 5 horas.
E aí, 5 horas exatamente, eles foram me buscar. E aí eu entrei, eles deram a peridural em mim. Fiquei mais com medo do olhar do João Paulo pra mim, que ele regalou os olhos desse tamanho, porque entra uma agulha desse tamanho nas suas costas, então eu quase passei mais mal por causa dele do que de dor, porque eu não senti dor. E o que eu mais tive medo era isso, porque todo mundo colocava medo, assim, se você se mexer você vai ficar paraplégica, e não doeu tanto. O acesso na minha veia doeu mais do que a peridural. E aí eu fiquei assim, aí depois eu falei assim, ai meu Deus, eu tô sentindo tudo, porque você sente tudo, mas você não sente dor, mas você sente eles relando, você sente passando, você não sente quente nem frio. Tanto que a minha barriga aqui embaixo tá voltando aos poucos, porque antes assim, lá no umbigo eu não sentia nada, e aí vai aos poucos, então ainda embaixo, assim, perto da cicatriz, eu não sinto nada. Mas tem gente que fala que não passa, tem gente que fala que passa. Essa sensibilidade, né? Essa falta de sensibilidade, na verdade, né? Perto da cirurgia. E aí foi muito rápido. Tipo, eu entrei às 5 horas na sala de cirurgia, 5h20, se eu não me engano, ele já tinha nascido, né? Aí a única coisa assim, não foi nada assim, chorando. Não sei. Na hora eu não senti vontade de chorar. Eu só perguntei pro João Paulo, é menino? É menino? Porque eu morria de medo. Ele fez o enxoval todo azul. Comprei todas as coisas azul de menina e nasce uma menina. De menina e nasce uma menina, imagina? E aí depois eu vi ele passando e ele tava todo roxinho assim, o saquinho dele era bem roxinho. Vou ver se eu coloco uma foto aqui. Aí eu tinha acabado, olha a cabeça da pessoa, eu tinha acabado de assistir Os Vingadores. Aí eu falei, o Thanos. Ai, gente, cabeça. E aí, depois disso, mudou completamente a minha vida. Lembro exatamente. E aí, agora, sabe o que eu fico pensando assim? Igual hoje eu tive, graças a Deus, eu tenho uma rede de ajuda muito, muito boa. Minha sogra e minha mãe são pessoas, assim, ele ama ficar com elas, são pessoas muito boas pra ele. E aí, hoje eu tava precisando, porque eu precisava gravar vídeo. E aí eu pedi pra elas e elas ficam com ele sempre. Então, assim, uma rede de apoio é essencial. E às vezes você pedir ajuda, você precisa pedir ajuda. E é bom você envolver as pessoas, porque, por exemplo, eu vou falar isso agora, eu vou falar isso no outro vídeo que eu fizer depois do pós-parto, porque é o seguinte, a gente nasceu... A gente nasce sozinha, mas a gente tem família, a gente tem uma rede de apoio. E eu acho muito importante as pessoas dependerem das outras. Desde quando eu tive ele, antes de eu ter ele, na minha gestação, eu sempre quis envolver todas as pessoas possíveis. Então, assim, eu sempre chamava minha sogra e minha mãe pra fazerem as coisas. Por exemplo, o meu enxoval que eu fui comprar no centro de Campinas, eu chamei a minha sogra, eu chamei a minha mãe. Lá no dia quem levou foi a minha sogra. No dia de ganhar, quem levou foi a minha sogra. E eu sempre mando coisa pra minha mãe. E eu falo assim, não, João Paulo, você tem que mandar coisa pra, tipo, foto, momento, fazer chamada de vídeo pra mãe dele, que tem que incentivar. Quando eu voltei a trabalhar, eu falei assim, não, eu quero que fique com as duas famílias. Eu quero que fique com a sua mãe e com a minha mãe. Então a gente dividiu 3 dias na semana. 3 dias na semana ficava a minha sogra, 3 dias na semana ficava a minha mãe. Ele tinha contato com todos os tios, né? E a gente não tratava ninguém diferente. E tem muita gente, quando eu tava trabalhando, que eu ficava falando que eu fazia isso, eles falaram assim que era maravilhoso, porque sentia falta, por exemplo, a nora não levava o filho pra sogra ver, ou senão a mãe não via o neto porque a filha ficou com ciúmes depois que o neto nasceu. Então eu acho assim que tem que tratar as duas famílias do mesmo jeito, entendeu? E assim, às vezes eu vejo esse negócio de ciúme, às vezes pode ser uma coisa que tem no pós-parto, né? Um apego muito grande ao neném, mas tem que tratar, porque isso não é saudável, né? E você vai precisar de ajuda.
Senão você vai ficar muito sobrecarregada e vai surtar a qualquer hora, né? Então, não é pecado pedir ajuda. Pede ajuda, fala, igual hoje eu falei pra minha sogra. Você pode ficar, por favor, com o João Lucas, porque eu preciso gravar pra semana inteira. E ele não tava colaborando. Eu demoro, vamos supor, 2 dias pra gravar. Hoje eu gravei todos os vídeos que eu precisava em um dia. E com ele aqui, eu demoro mais tempo pra gravar. Vou pegar. Oi, pessoal. Eu sou João Lucas, neném da mamãe. Eu sou neném da mamãe. Eu sou neném da mamãe. Olha lá. Beijo, manda beijo. Manda beijo, ó. Dá tchau, então. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Olha. Olha, neném. Dá tchau, pessoal. Fala. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.